senhores telespectadores, hoje vamos falar de bombeiros. Vim fazer o programa aqui neste quartel de bombeiros. Um quartel que, antes de ser quartel de bombeiros, era um convento de freiras. É o Convento da Esperança, na Avenida Dom Carlos. Bom, tinha todo o aspecto de convento, mas nos últimos anos do século passado, entre 1898 e 1900, foi transformado em quartel para os bombeiros municipais, porque já nessa altura se percebia que era indispensável ter um bom serviço de bombeiros para uma cidade mártire, uma cidade que estava constantemente a arder. Bom, é o quartel da Esperança e estou junto de uma velha viatura. Esta não é das mais antigas, eu vou mostrar-lhe outras bem mais antigas. Bom, mas esta, para mim, é emocionante porque era a viatura que levava os bombeiros, levava os rapazes daqui aos locais onde havia os incêndios. Iam aqui 12 bombeiros com todo o seu equipamento, eles iam e alguns nunca mais voltaram. Atrás de mim, o que veem é uma lápide aqui no Quartel da Esperança que conserva os nomes de bombeiros que morreram a tentar dominar incêndios. Recordam-se ali alguns dos mais pavorosos incêndios de Lisboa, de cima para baixo, falam na Travessa da Glória, isso tem sido um lugar fatídico. Não era só então o terrível incêndio do asilo Dona Maria Pia, o da Travessa do Corpo Santo, o da Calçada de Santa Amaro, um incêndio terrível na cadeia do Limoeiro, em 1919, foi quando eu nasci, o fogo de Canessas, o da Rua Direita de Marvila, queimou imensas casas. Bom, e este já mais do nosso tempo, o da Igreja de São Domingos, onde morreram 2 rapazes que saíram aqui deste quartel, naturalmente, iam naquela caminhonete, e finalmente o incêndio do Chiado, também lá morreu era um subchefe. Ali estão 16 nomes, mas a lista dos que morreram para salvar a vida dos outros, dos que deram tudo, numa atitude altruísta, para evitar que o fogo destruísse as vidas e os haveres dos seus semelhantes, é muito, muito maior. Eu acho que nem 10 lápides daquelas conseguiam conservar os nomes dos bombeiros que até hoje morreram em Portugal. Porquê é que aqui só estão aqueles? Por uma razão muito simples. Isto é um quartel, vem lá em cima, BSB, Batalhão de Sapadores Bombeiros. Estes 16 rapazes eram bombeiros aqui do Batalhão de Sapadores, que deram a vida pela causa a que se entregaram. Mas no país não há só os sapadores bombeiros, também as corporações dos bombeiros voluntários têm os seus mártires, que seria injusto não lembrar. Realmente, o incêndio foi durante muito tempo um dos grandes pesadelos de Lisboa. Como sabem, as casas eram feitas sobretudo de madeira, ou com muita madeira, estavam muito perto umas das outras e, sobretudo, dentro de cada casa havia sempre lume aceso. Aliás, ainda hoje, para indicar as habitações com residência, se diz um fogo. Uma casa habitada era um fogo. É curioso que o primeiro documento que nós conhecemos de luta contra o incêndio é justamente
uma ordem do Senado de Lisboa, do Senado da Câmara de Lisboa, a mandar tomar cautela com o fogo lá em casa. É um alvará do rei Dom João I, é do século XIV, 1395, em que diz isto. O Senado da Câmara de Lisboa fez um regulamento em que determina que em cada uma noite os pregoeiros, depois do sino da colhença, é engraçado isto, o sino da colhença era o sino do recolher, era o toque das trindades. Bom, depois de tocarem as trindades, os pregoeiros deviam percorrer as ruas a pregoar que cada um guarde e ponha guarda no fogo de suas casas. Também ainda hoje se diz guarda-fogo. Como sabem, diante do lume da chaminé, põe-se uma grade que é o guarda-fogo. E no caso que Deus não queira de algum fogo acontecer, todos os carpinteiros e calafates devem acudir ao lugar do fogo com as suas machadas e todas as mulheres da cidade com os seus cântaros e potes. E mais do que isso, e também é curiosa essa nota, e os 100 corretores que havia na cidade, 100 corretores, eram 100 homens encarregados da correção, portanto, eram 100 polícias, deviam também acudir para evitar os abusos e os roubos dos que se aproveitam sempre dessas trágicas situações. Isto em 1395, a primeira lei que conhecemos contra a força dos incêndios. Para falar dos bombeiros voluntários em Portugal, escolhi um sítio que, como vão ver, não é dos melhores, porque isto é ao cimo da Rua do Alecrim, passam aí os carros, fazem imenso barulho e as condições não são as melhores. Agora, estou exatamente em frente da sede da mais antiga corporação de bombeiros voluntários que nasceu em Portugal. Os Bombeiros Voluntários de Lisboa foram fundados em outubro de 1868. É curioso porque 68 e como é que nasceram. Estavam uns senhores, enfim, a conversar, era costume nessa altura, no século passado, os senhores importantes juntavam-se nas farmácias e estavam ali sentados na farmácia Azevedo, do Rocio, estavam ali a conversar porque tinha sido um ano cheio de incêndios. Lisboa parece que não deixava de arder. Logo ao princípio do ano foi o terrível fogo dos armazéns da Alfândega ao terreiro de trigo. Tudo quanto lá estava armazenado ardeu com imensos prejuízos. Bom, a seguir um grande prédio de rendimento novo, um prédio novo na Rua do Quelhas, completamente destruído. Depois um outro prédio na Rua de São Bento, foi preciso fazê-lo desde raiz. Depois um conjunto de casas, eram muitas, essas eram pequeninas, mas umas casinhas ali na Rua do Arpel, ardeu aquilo tudo. Na própria Rua do Loreto, ao Chiado, arderam estabelecimentos comerciais que tinham muita fazenda, deram imenso prejuízo às companhias. Bom, e em outubro, por isso é que eu julgo, foi esse fogo que originou a conversa da farmácia, arde um prédio na Rua do Arco da Bandeira. Bom, isto sem falar em centenas de outros sinistros menos importantes. Estes foram só os que alarmaram a consciência da cidade. Bom, os senhores lá da farmácia, entre eles estava um músico muito conhecido e um homem muito simpático, que era o Guilherme Cossul, disseram: porque é que a gente não faz uma companhia de bombeiros aqui situada mesmo no centro, com viaturas que saiam rapidamente para acudir, para ver se estes fogos não destroem a nossa cidade. E é assim que nasce esta associação, Bombeiros Voluntários de Lisboa, a primeira de uma longa série. Hoje existem no país
407 corporações de bombeiros voluntários, não contando as privativas. As privativas são normalmente as das empresas. Essas 407 corporações ocupam 31.814 bombeiros voluntários. Imaginem, 31 mil. Mas um número ainda mais impressionante. Os contribuintes, as pessoas que gostam dos bombeiros, e por isso a todos os meses pagam uma pequena cota, atingem em Portugal 1.300.000. Quer dizer, é um país que gosta dos seus bombeiros e os bombeiros voluntários portugueses fazem parte, de certo modo, da paisagem humana em Portugal. Toda a terra se orgulha dos seus próprios bombeiros. Guilherme Kossuth morreu já há mais de 100 anos, mas a sua memória continua a ser venerada aqui na sede dos bombeiros que ele fundou. Guardam aqui como relíquias preciosas, por exemplo, isto. Era o capacete que ele usava. Era com isto que ele comparecia nos incêndios. Comprou-o em Inglaterra, ainda não havia nessa altura bombeiros em Portugal. Há ali uma outra recordação ainda mais curiosa. Representa o Guilherme Kossuth, ele está de casaca, porque isto refere-se a um episódio verdadeiro. Estava no Teatro São Carlos a dirigir uma ópera, a ópera africana, aliás, africana, quando ouviu tocar a rebate dos bombeiros. Os bombeiros são aqui ao lado de São Carlos, como sabem. Larga a batuta, larga o espetáculo, corre para aqui e mesmo de casaca, está com a agulheta do incêndio, veio apagar o fogo. É realmente uma imagem típica desses tempos de Lisboa romântica, em que entre o incêndio e a ópera não havia uma grande distância. É claro que tudo isto hoje levanta problemas. Hoje há a opinião de que a luta contra o fogo é uma forma de guerra que já não se compadece com o voluntariado, que os bombeiros deviam ser todos um corpo disciplinado, não voluntário, pronto. Eu penso que há lugar para tudo. São indispensáveis os bombeiros profissionais e são indispensáveis os bombeiros voluntários. Indispensáveis principalmente porque o voluntariado, estas dezenas de milhares de homens que fazem parte das corporações por todo o país, este fenómeno é uma das formas de realizar a vocação de altruísmo, de generosidade, de dedicação aos nossos semelhantes que reside dentro de cada um de nós. E os homens não são só feras, não acreditem nisso. Esta moral que se está realmente a tomar conta do mundo, esta moral, cadê o meu? Isso é só um dos lados do mundo. Há um lado de bondade, de filantropia, de ajudar aqueles que precisam, que ainda têm muita força. Os bombeiros voluntários portugueses são a prova disso mesmo. São realmente a via, a válvula que permite realizar essa aspiração generosa do coração humano. Por isso a minha opinião é de que há lugar para as duas soluções. Deve haver lugar para bombeiros profissionais, arregimentados, em unidades eficientes, poderosas, combativas, e lugar para as coletividades dos voluntários que estão em todo o país. Aliás, isto é só um aspecto de um problema mais geral, que é o problema do setor público, do setor privado. Como sabem, há quem diga, não, tudo é público. E há quem diga, não senhor, tudo tem que ser privado. Oh, meus amigos, dois olhos veem sempre mais do que um só. No mundo há coisas que só o setor público pode fazer. E também há coisas que só o setor privado
consegue realizar. Eu, bem no fundo, penso que se Nosso Senhor Jesus Cristo tem estabelecido horários de trabalho e ajudas de custo aos apóstolos, hoje não havia cristianismo. Mas antes de aparecerem as primeiras corporações de bombeiros, é claro que já havia incêndios. E quem lutava contra o fogo, imaginem, eram os galegos. Havia uns regulamentos que obrigavam os aguadeiros, porque os aguadeiros de Lisboa eram todos galegos. Eles até diziam, estes lisboetas são tão estúpidos que a água é deles e nós vendemos-lhe. Bom, estou a falar-lhes aqui no futuro Museu dos Bombeiros. Isto são antigos barris de aguadeiros. Eles pintavam isto segundo o seu gosto e pegavam no barril e tinham que ir acudir ao fogo. Levavam o barril ao ombro, cada barril levava 25 litros, pegavam no barril, chegavam até à bomba. Esta é a bomba, está fechada por sinal, eu vou abrir a bomba, despejavam aqui o barril, enquanto os funcionários que estavam aqui davam a esta bomba, e era isto que conseguia dar pressão à água para a água sair nas mangueiras. Era um regime difícil, porque no fundo, desde que tocava a rebate até que os galegos apareciam, passava muito tempo. Os galegos não iam por sua própria vontade. Eu tenho aqui um texto, é uns anos antes da formação do Corpo de Bombeiros. O Barão de Eschwege, em 1838, descrevia na Academia das Ciências de Lisboa como é que as coisas se passavam. E dizia, até hoje os socorros principais, o que no fundo é a vergonha de Portugal, estão confiados aos aguadeiros galegos, que estão debaixo de um único inspetor de incêndios e devem acudir às bombas com a água necessária para ela. Quando nesta ocasião se acham nacionais que prestam socorros, uns vão de livre vontade, mas muitos vão forçados, sendo para isso conduzidos por soldados. Os galegos chegam a ser 8.000 e vão a passo lento. Bom, esta situação dos galegos aguadeiros dura até 1852. 1852 é um ano extremamente importante na história de Portugal. Ninguém fala nisso, mas reparem, em 1852 é que é decretado o ato adicional à Carta Constitucional. Devo dizer o seguinte, os portugueses até essa altura estavam profundamente divididos. Os da esquerda eram pela Constituição vintista, os da direita eram pela Carta. O ato constitucional veio estabelecer o meio termo entre a Constituição de 20 e a Carta Constitucional. A partir desse ato adicional, houve paz entre os portugueses. A solução é sempre o meio termo. Bom, mas no mesmo ano, imaginem, foi criado o Ministério das Obras Públicas, foram publicadas as bases que fizeram nascer o ensino técnico, apareceu o Centro Português de Melhoramento das Classes Laboriosas, que é, enfim, a primeira organização dos proletários portugueses, foi fundado o Instituto Comercial, foi fundado o Instituto de Agronomia e, é por isso que eu lhe estou a falar em 52, é criado o Corpo dos Bombeiros Municipais de Lisboa. É a primeira vez que os bombeiros têm uma farda própria, têm um ordenado próprio,
se dedicam inteiramente à sua missão. 1852. É nesse ano que se cria o Corpo de Bombeiros. Se olharem para este automóvel, veem aqui CB, quer dizer Corpo de Bombeiros. Há aí várias viaturas com isso, Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é realmente o antepassado do atual Regimento de Sapadores Bombeiros. Eu tenho muita pena que aquela sigla não tenha sido recuperada, porque o nosso regimento é um Corpo de Bombeiros. A partir dessa data, de 1852, os progressos são sobretudo progressos técnicos. Os bombeiros vão sendo cada vez mais adestrados. Há aqui uma data que eu lhes queria lembrar. É o fim do século, 1900. Estamos em 1900 e faz-se em Paris um concurso entre os bombeiros de todo o mundo. O concurso é isto. Há uma grande fachada em chamas, tem 20 metros de largo. É preciso extinguir o incêndio na fachada e é preciso tirar de lá de dentro 3 pessoas que estavam em risco de vida. Havia 20 inscritos. O primeiro a concorrer foram os Estados Unidos. Eles conseguiram apagar o fogo, conseguiram salvar as 3 vítimas, mas demoraram para isso 17 minutos. Bom, o segundo a concorrer foram os húngaros. Demoraram para isso 16 minutos. Os terceiros concorrentes foram os portugueses. Demoraram para isso 2 minutos e 55 segundos. Ainda faltava concorrerem 17, mas os outros 17 desistiram perante o tempo português. Eu acho que isto é realmente uma coisa muito bonita, muito bonita. Os bombeiros portugueses classificaram-se como os mais rápidos do mundo. Bom, desde então, os progressos principais têm sido meios técnicos. Eu mostrei-lhes há bocado uma bomba. Aquela bomba era conduzida à mão, depois puxada à mão por essas travessas, lá conseguiram atrelar uns moares, uns animais, mas era muito difícil. E só, agora estou junto do primeiro, este sim, foi o primeiro automóvel a servir os bombeiros em Portugal. É um automóvel francês, marca Brasier. Ele entrou em Portugal em 1906. Era um carro de turismo, não sei de quem era de um senhor certamente de algum fidalgo, mas em 1912 os bombeiros compraram-no e transformaram-no num rápido socorro. Como veem, ele tem em cima umas escadas, tem um bocado de mangueira. Bom, e este foi o primeiro automóvel português que acorreu, ainda hoje está realmente com muitos elementos. Este volante é da primitiva. Aqui atrás iam os bombeiros que iam apagar o fogo. Eu estou na primeira viatura automóvel dos bombeiros portugueses, estreada em 1912. Depois dos carros mais antigos, vamos ver os mais modernos. São estes 5 que estão na nossa frente. Chegaram hoje mesmo. Ainda nenhum deles teve nenhuma missão a cumprir. Isto é o mais perfeito, o mais completo que existe em todo o mundo. Cada um deles transporta dentro de si o equipamento para salvamentos de todos os géneros. Está, aliás, ali uma exposição do equipamento. Bom, e também é bonito o seguinte: quanto é que isto custou ao Regimento de Sapadores Bombeiros? Olhem, custou trabalho. Foi o regimento que assegurou a segurança e a proteção da Expo. E a Expo, em vez de pagar com dinheiro
a presença dos bombeiros e tudo o que eles lá fizeram, pagou com estes 5 prontos socorros. Outra história bonita. É claro, 5 unidades destas tornaram desnecessárias algumas das outras, ainda modernas, ainda muito boas, mas que já não têm lugar. E o que nós fizemos foi oferecê-las a 2 países irmãos. Uma delas vai para Moçambique, a outra vai para São Tomé. É assim que os irmãos procedem. Há uma frase da Bíblia de que muita gente se esquece. Quem disser que ama a Deus, mas não amar a seu irmão, é um mentiroso.